Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bem, nós vamos começar agora a nossa série de videoaulas da nossa disciplina de ensino religioso. Então, quero que você me acompanhe. Nós vamos começar a partir da página 17, quando a gente vai ter a sessão ali, Crescer com Valores, com o tema altruísmo. Nós vamos fazer uma videoaula para cada sessão do livro. E aquelas sessões que forem de atividades, eu vou estar então fazendo uma videoaula explicando as atividades para vocês e que assim vocês possam então facilitar o trabalho na hora de realizar as atividades. Beleza? Então acompanhe comigo, pegue o seu livro, abra na página 17 e vamos falar então do tema altruísmo. Eu vou trabalhar aqui nessa videoaula com a versão digital do livro, mas você pode acompanhar na sua versão aí em papel, e em que eu vou fazer a leitura e vou comentar um pouco sobre essa temática e a proposta que o livro apresenta para a gente, tá bom? Vamos lá então. Então, nessa sessão Crescer com Valores, meus queridos, nós temos então um pequeno texto que vai falar um pouco da temática do altruísmo, né? Uma palavra que não é muito usada pelo nosso vocabulário no dia a dia, mas que a gente escuta bastante, principalmente nos momentos em que a gente está vivendo hoje, né? Atualmente, com toda essa situação aí de pandemia e que a gente está acompanhando aí nas diversos noticiários, né? E a necessidade de grupos que se sentem então chamados a trabalhar em favor de uma pessoa, em favor de grupos, das pessoas que mais precisam. Muito bem. Então, o altruísmo é um valor e que uma atitude que desafia quem somos. Ele se manifesta quando deixamos de lado interesses próprios para atender à necessidade do nosso próximo, assim como fez Samuel na narrativa bíblica que lemos, ao abrir mão de sua liderança para satisfazer um desejo manifestado pelo seu povo e obedecer ao Senhor. Então aqui nós temos já a definição do que é a palavra altruísmo, ou seja, é você atender a necessidade do seu próximo, ou seja, quem é o seu próximo? É aquele que precisa, que está em momento de debilidade e que precisa da tua ajuda, precisa do seu apoio. Na narrativa bíblica, né, vocês fizeram aí as atividades dentro da sessão fazendo descobertas, e também quando a gente leu em sala de aula a história de Samuel, nós vimos então a história, na verdade, de um grande profeta, né, um grande juiz tribal dos tempos bíblicos, e que fez com que a sua vida fosse uma vida então de liderança, mas uma liderança voltada para a necessidade da sua própria tribo, né, do seu próprio clã. A pessoa altruísta consegue enxergar além das suas preocupações pessoais e olhar o mundo na perspectiva do outro. Por isso, costuma-se dizer que o altruísmo, compaixão e empatia estão sempre juntos, pois se manifestam quando nos colocamos no lugar do outro e nos comportamos com o bem-estar dele. Então, essas palavras realmente elas têm significados um pouco diferentes, mas que elas andam juntos porque elas estão no mesmo nível de entendimento, né? Ou seja, a necessidade de atitude para com as necessidades do outro. Conheça a experiência de 6 amigos sergipanos que criaram e executaram um projeto que beneficia pessoas em situação de rua. Histórias como essa nos ajudam a perceber oportunidades de nos tornarmos altruístas também. Ou seja, necessidade de fazermos algo diante das necessidades, da dor do outro. Muito bem, nós temos então aqui com o título, né? Uma seçãozinha aqui com o título Serviço Humanitário ajuda a resgatar a autoestima de moradores em situação de rua. Há 4 anos, 6 amigos se reuniram na capital de Sergipe e criaram o projeto Corrente do Bem Aju. A ideia surgiu quando a filha de uma voluntária descobriu que Papai Noel era um personagem fictício e que, na explicação dada pelos pais, foi dito que as crianças carentes não recebiam presente porque os pais não tinham condição financeira.
A criança assim resolveu doar todos os seus brinquedos, bonecas e pelúcias. Daí a ideia que foi se espalhando e chegando mais brinquedos, lanches e sacolinhas. A Corrente do Bem Aju nasce no Natal de 2014. Depois disso, a cada 15 dias, eles passaram a se reunir e levar para a rua sopa, pão, café e suco. Além do alimento, eles entregaram outras doações como lençóis, roupas e material de higiene pessoal. Então, pessoal, essa reportagem foi feita em outubro de 2018 e que mostra, né, um grupo muito atento a partir da experiência, né, de uma criança que é pequena, né, e que assim ela mesma resolveu doar os seus brinquedos como uma forma de fazer a felicidade, né, e a alegria de uma outra criança. Então, essa discussão, né, da própria mitologia, né, da própria história do Papai Noel, né, que é muito explorada até hoje, né, pelo comércio, ela acaba ganhando um novo sentido para essa criança e posteriormente surge a ideia de fazer no Natal atitudes como essa de doação de roupas, né, de brinquedos, para fazer a alegria das crianças. Bom, então deu para a gente perceber um pouco e entender o que é o altruísmo, não é? Então, de acordo com a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, ou dos grupos que têm necessidade muito maior do que a nossa, cabe a nós então termos uma atitude de ir ao encontro dessas pessoas e ajudá-las em suas necessidades. Daí nós temos então uma proposta, né, de atividade, que é pesquisar na internet ações de pessoas que, assim como esses 6 amigos, se propuseram a dedicar seu tempo ao altruísmo e atender a necessidade de indivíduos em situação de rua. Registre aqui e depois relate aos seus colegas o que descobriu. Você pode fazer o seu relato aqui, se não der para fazer aqui, pode fazer no caderno, mas não deixe de realizar essa atividade, tá ok? Meninos e meninas, na próxima aula, então, a gente vai falar da seção Cristãos na História, na página 18, onde eu vou falar um pouquinho, então, como surge, né, um movimento chamado humanismo, fundamental para a idade moderna e também para a idade contemporânea no qual nós estamos vivendo. Um grande abraço e valeu! Até a próxima!